Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O Ministério Público do Ceará foi homenageado com uma sessão solene na manhã da última sexta-feira na Assembleia Legislativa Cearense pelo transcurso do 132º ano de sua criação no estado do Ceará. Foram destacados todos os procuradores gerais de justiça dos últimos anos, dentre eles Aldeir Nogueira Barbosa e Socorro França, para destacarmos apenas os mais longevos. Poucos prestigiaram o evento, tanto quanto representantes do próprio Ministério Público, como também de deputados. Com relação aos deputados, cabe aqui aquela máxima: quem não é visto não é lembrado, né? Porque o Ministério Público estadual está lá investigando alguns deputados no caso das rachadinhas. Portanto, de deputado estadual no evento, só o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e o deputado Osmar Baquite. De representantes, promotores, procuradores, servidores, apenas umas 30 pessoas do Ministério Público participaram do evento. No momento, o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, não quis responder indagações sobre as investigações que estão sendo feitas com relação ao caso de rachadinhas na Assembleia, alegando que elas transcorrem em segredo de justiça. Como também nada disse sobre os inquéritos contra alguns prefeitos da região metropolitana de Fortaleza, inclusive o de Caucaia, Vitor Valim, acusados de desvios de recursos públicos, após auditorias do pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Dos vários oradores da solenidade, Socorro França foi a que mais destacou a importância do Ministério Público nos regimes democráticos. Vamos ouvir parte do que ela disse. Sonhei muito que o Ministério Público um dia pudesse efetivamente ser essa instituição que saísse daquele ângulo que é apenas mero acusador, como se chamava antigamente, e fosse o defensor da sociedade. Recordo-me muito bem que nos anos de 1984, o governador Gonzaga Mota cria o decreto da defesa comunitária do Estado do Ceará. E, a partir da defesa comunitária, a sociedade, Socorro, vocês lembram muito bem disso, Socorro Torquato, a sociedade começa a vir e a conhecer um Ministério Público diferente através do DECOM, que não era a defesa do consumidor, é a defesa da comunidade, que tinham 4 grandes pilares. E aí o Ministério Público começa a mostrar que, efetivamente, é o defensor dos interesses individuais e sociais, e coletivos, e, inclusive, difusos. E o Ministério Público foi crescendo, a gente foi sonhando, foi vendo que, efetivamente, o Ministério Público pode ser e deva ser essa instituição de salvaguarda da democracia brasileira. Passamos agora um susto enorme, mas estamos nos reabilitando, porque estamos aí diante de uma nova administração, uma administração humana, uma administração defensora dos direitos humanos, ou seja, quem defende os direitos humanos defende a liberdade
liberdade, defende a igualdade, defende a dignidade humana. E ninguém melhor para defender a dignidade humana do que essa instituição chamada Ministério Público. Portanto, eu deixo aqui o agradecimento de nós, a essa Assembleia, Augusta Assembleia Legislativa, que eu sempre digo que eu tenho um profundo respeito, porque, afinal de contas, não só elabora as leis, que às vezes a pessoa pensa que a Assembleia é só para elaborar a lei, mas, sobretudo, está aí o Tribunal de Contas, parceiro, conjunto, na Constituição Federal, determina quem efetivamente tem um controle é a Assembleia Legislativa. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral retomam amanhã, terça-feira, o julgamento do processo de abuso do poder político contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgamento iniciado na última quinta-feira, com a leitura do relatório de todo o processo feito pelo ministro relator Benedito Gonçalves e as últimas argumentações das partes. O parecer do Procurador Eleitoral da República e do advogado do PDT, autor da ação. Amanhã começarão a votar os ministros, iniciando pelo relator Benedito Gonçalves e depois o ministro cearense Raul Araújo, cujo voto tem sido motivo de especulação. Raul Araújo é um dos juízes que dignificam a magistratura nacional. Fiquem todos os que têm dúvidas sobre o julgamento, cuja base principal para o pedido de decretação de sua inelegibilidade, da inelegibilidade de Bolsonaro, é uma reunião que ele fez em Palácio com embaixadores credenciados pelo governo brasileiro. O voto do ministro Raul Araújo, sem dúvida, será uma peça. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a tratar desse assunto, quando teceu críticas, voltou a tratar do assunto, porque na oportunidade da reunião com os embaixadores credenciados no Brasil, ele teceu críticas ao processo eleitoral e deixou dúvidas sobre a integralidade das urnas eletrônicas. Vamos ouvi-lo. Estão me acusando de uma reunião com embaixadores. Olha, eu só fiz a reunião com embaixadores em julho do ano passado, depois de que, 2 meses antes, o ministro Fachin, que era do TSE também, fez uma reunião com os embaixadores e falou sobre o sistema eleitoral. E eu não convoquei, que não tenho esse poder, eu convidei os embaixadores aí na minha casa, apesar de ser a casa pública, né, da obra pública, é a minha casa. Enquanto eu for inquilino dela, como era como se fosse a casa minha. E conversei com eles sobre o sistema eleitoral. Não ataquei, eu mostrei a verdade sobre o sistema eleitoral. E olha só, Mendelski, que diferença, né? Que imprensa nossa, sem querer generalizar. A imprensa nunca se preocupou em analisar o inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018 sobre possíveis fraude eleitoral. Possível fraude eleitoral, deixou bem claro. E simplesmente o que acontece? Por causa da minha reunião com embaixadores, eu abusei, né, do meu direito político e querem me tornar inelegível. Ou seja, é uma condenação injusta. Tá? A semana retrasada, por exemplo, eu tive as minhas contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas da União. Não tem nada que pese contra mim sobre corrupção, desmandos, abuso, nada. Apenas agora o crime é conversar com embaixadores, que é uma política privativa, né, própria do Poder Executivo, no caso, presidente da República. Esse que eu fiz não era uma política do Supremo Tribunal Federal,
e muito menos o Tribunal Superior Eleitoral, porque foi isso que fez o senhor ministro Edson Fachin. E sabe como é que qual o recado do senhor Fachin deu na sua reunião com embaixadores? Foi o seguinte: tão logo o TSE apure, os senhores devem imediatamente fazer com que os seus respectivos chefes do Estado reconheçam o ganhador das eleições. Ora, por que isso? Será que ele agiu corretamente? Por que reconhecer imediatamente? Será que ele sabia algum resultado? Estou botando uma dúvida aqui. Por que ele fez isso? O que objetivo? Isso é natural acontecer. Acabou umas eleições, é natural, os chefes de Estado vão reconhecendo e parabenizando aquele que foi eleito nas urnas. Por que ele fez isso? Bom, nós ouvimos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda não se sabe o que tem na cabeça de juiz, mas ao que tudo indica, Bolsonaro vai ser condenado, ficará inelegível por 8 anos. Quem sabe o curso do governo Lula e que lá na frente aí o Supremo Tribunal Federal venha anular essa condenação a Bolsonaro, que pode sair aí no Tribunal Superior Eleitoral, como fez em relação ao processo do presidente Lula na Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal anulou todo o processo. Deputados e senadores da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que investiga atos de vandalismos em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano, tem 2 sessões nesta semana para tomada de depoimentos de militares. Hoje será um policial do Distrito Federal e amanhã um oficial do Exército Brasileiro. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A Câmara destaca que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do 8 de janeiro, realiza nesta semana 2 audiências públicas. Nesta segunda-feira, às 2 horas, os parlamentares ouvirão o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, sobre a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro, a data da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Naime será ouvido como testemunha, a pedido da relatora, a senadora Elisiane Gama. Pensa-se que o senhor Jorge trará informações de enorme valia para a condução dos nossos futuros trabalhos na presente comissão, acredita a relatora. Amanhã, às 9 horas, será a vez do ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, Jean Júnior, falar à comissão. Ele teve reveladas conversas com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. A oitiva do militar, o subchefe do Estado-Maior do Exército no governo anterior, e o atual adjunto do adido do Exército junto à representação diplomática do Brasil, nos parece fundamental, disse a relatora. Muito bem. Até o momento, a relatora, senadora Elisiane Gama, está querendo ouvir pessoas comprometidas com atos anteriores ao 8 de janeiro, que ela entende haver uma certa correlação. Até talvez a próxima semana, todos os depoimentos sejam relacionados a atos anteriores ao vandalismo do dia 8 de janeiro. Ela quer estabelecer, ela quer esclarecer se há realmente uma relação desses atos antes do dia 8 com os do dia 8,
se as ações criminosas foram concatenadas. Só depois disso ela vai ouvir realmente o pessoal envolvido diretamente com o vandalismo do dia 8 de janeiro. Muito bem, a reforma tributária continua na linha de frente das discussões na Câmara dos Deputados. Depois da reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relator da reforma, o deputado Aguinaldo, com os governadores dos estados e do Distrito Federal, além da apresentação de um novo relatório, agora é o momento final das negociações. O deputado Aguinaldo voltou a falar sobre o seu novo relatório. Vamos ouvi-lo. Ótimo. Eu acho que nós estamos no momento mais propício de se votar a reforma. Eu acho que nós fizemos um debate intenso na nossa história recente de 4 anos, né? Temos agora pontos que eram interditados no debate anteriormente, né? Então, o fato de hoje se sentar com todos os governadores, com os prefeitos, ainda que haja divergência em pontos, mas há um consenso num ponto, e isso ficou consignado hoje na reunião. Todos os governadores, né, colocaram da importância de se ter uma reforma tributária, né? É lógico que cada governador tem não só a legitimidade, como a obrigação de defender o seu Estado, né, e defender os interesses do seu Estado. E é isso que nós... E lá ficou pontuada a defesa de cada governador, né, de interesse para preservar, né, aquilo que o seu Estado tem. E aí nos cabe, como federação e cooperação federativa, nós mediarmos esses termos. Nós já estamos trabalhando nisso. O governador Rafael Fonteles, que era o presidente do Concerfaz, inclusive deu testemunho. Olha, eu trabalhei com o relator Aguinaldo nesse tema desde 2019 que nós estamos trabalhando. Então, o que nos faz crer e ter não é o otimismo só, mas é ter os fatos, né, concretos, ter, por exemplo, a gente ter, num debate como esse, a segurança de ter recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional colocados pela União. Quer dizer, o governo federal, a União, com a disposição de fazer uma reforma tributária. É da União estar disposta a pagar, como está pagando aqui no nosso substitutivo, os recursos para garantir a convalidação dos benefícios fiscais, que essa casa convalidou aqui. Então, quando há essa disposição federativa, né, em se votar uma matéria como essa, eu acredito que ela é possível. Não é que é em 15 dias, porque quando você fala assim em 15 dias, parece que nós estamos discutindo esse tema aqui há 15 dias. Né? Nós estamos discutindo na casa há 35 anos, só eu como relator estou no meu 5º ano de discussão, né, seja como relator da PEC 45 ou da Comissão Mista, do GT e agora no plenário. Né? Então, é muito tempo de discussão, e isso foi muito importante para que a gente chegasse até aqui. A determinação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é de votar esse projeto de reforma tributária. A ideia era votar antes do recesso de julho, que começa na metade do mês, e é apenas 15 dias. Mas tudo indica que não acontecerá na primeira quinzena de julho, até porque a maioria dos deputados está fora de Brasília e só volta a Brasília em meados de julho, já para o encerramento do semestre, porque eles estão participando das festas juninas, sobretudo aqui nos estados nordestinos. Mas também há um certo otimismo, tanto do presidente da Câmara, quanto do relator, o deputado Aguinaldo, quanto a essa proposição. Recentemente, no encontro promovido pela
pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza para uma palestra do Ciro Gomes, falando sobre economia, Ciro expressou o seu ceticismo com relação à aprovação da reforma tributária. Ele alega que são muitos interesses que estão em jogo e até aqui, ou naquele momento, ele dizia, até aqui, a maioria das pessoas não está sabendo em que consiste o projeto. E citou alguns pontos. Ele disse que o agro vai reagir, e o agro tem um peso muito grande. Ele disse que os serviços, prestadores de serviços, vão reagir. E ele disse também que governadores estaduais vão reagir para evitar perda de recursos. Notem, ele foi contraditado nesta oportunidade pelo seu guru na área da economia, que é o deputado federal Mauro Benevides Filho. Mauro Benevides Filho disse que a proposta será aprovada e apresentou lá as suas razões para justificar a sua afirmação. Vamos aguardar mais um pouco e saberemos do que vai dar. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o presidente da Argentina se encontra com Lula nesta segunda-feira. Os maiores parceiros comerciais do Brasil na América do Sul, os argentinos, enfrentam uma nova grave crise econômica, com a desvalorização da moeda local, perda do poder de compra e altos índices inflacionários. Em março, a inflação argentina chegou a 104% ao ano. Este encontro será realizado hoje em Brasília. Juiz ordena que a União revise valores de procedimentos da tabela SUS. Se quando o Sistema Único de Saúde atende beneficiários de plano de saúde privados, é ressarcido com base na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP e IVR, deve, da mesma forma, ressarcir a rede credenciada por esta mesma tabela. Também temos que estudiosos advertem sobre o envelhecimento da população. O IBGE aponta que o país tem hoje 33 milhões de pessoas idosas. E sobre inelegibilidade dos vice-prefeitos, governadores e presidente. A norma estabelece que o vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito podem se candidatar a outros cargos, preservando seus mandatos, desde que não tenham sucedido ou substituído o titular nos últimos 6 meses anteriores ao pleito. Com os destaques nacionais iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre a pressão e a ameaça no Congresso. Como o Google e o Facebook derrubaram o PL das fake news em 14 dias. O lobby em gabinetes na Câmara, postagens em buscador e pressão sobre evangélicos fizeram parte da estratégia das Big Techs para derrubar o projeto de lei da pauta do Congresso. O monitoramento no Estadão revelou que pelo menos 33 deputados mudaram de posicionamento. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete a coluna de Lauro Jardim falou sobre a conversa que Lula teve com o Sabino sobre quando o deputado assume o Ministério do Turismo. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos a estratégia de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, que contesta as provas e tira o peso de fala a embaixadores. O julgamento que pode tornar o ex-presidente inelegível por 8 anos será retomada na terça-feira, amanhã, dia 27 de junho. Hidrogênio verde é o tema da moda no estado do Ceará e em alguns outros estados brasileiros. É o motivo de uma reunião de comissão do Senado Federal nesta manhã, nas dependências do Porto do Pecém, hoje. Ontem, uma longa matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo diz que o Brasil está distante de ser um protagonista na exploração do oxigênio verde e que o estado de Pernambuco, no porto de Suape,
é quem está mais avançado na exploração do oxigênio verde no Brasil. O secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Salmito Filho, está viajando hoje para Munique, na Alemanha. Ele vai realizar uma visita técnica com foco em agrivoltaica e hidrogênio verde, e visitas ao Consulado do Brasil em Munique e a agência Energy 4C. Bom, na matéria do Estado de São Paulo, está bem claro que o Estado do Ceará tem mais discurso do que trabalho prático na área da exploração do oxigênio verde. A matéria começa dizendo que falta um plano nacional, ou a falta de um plano nacional pode deixar Brasil fora da corrida. Atenção, falta de um plano nacional pode deixar Brasil fora da corrida pelo hidrogênio verde. Estudo aponta que, dos 359 projetos já anunciados no mundo, apenas atenção, dos 359 projetos sobre o oxigênio verde no mundo, apenas é no Brasil, em Suape, Pernambuco. E prossegue a matéria. Apesar das críticas, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a política nacional para o hidrogênio verde no Brasil foi lançada em 2021 como o Programa Nacional do Hidrogênio PNH2, que tem como objetivo desenvolver o mercado e a indústria de hidrogênio no país, considerando seu potencial enquanto vetor de transição energética. Foram criadas 5 câmaras temáticas e realizada uma única reunião em agosto de 2022 para oficializar as nomeações e iniciar os trabalhos. A matéria do Estadão merece ser vista primeiro pelos gestores estaduais e segundo, pelo mundo empresarial cearense, que está também com um discurso muito otimista e que não tem ainda nada de prático. O Ceará pode ficar muito distante. Pernambuco já está bem avançado. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!